Olá, amigos. Aqui estamos novamente para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje, para vocês conhecerem melhor, eu trouxe o meu amigo Ricardo Teixeira, que é presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Não é pouca coisa. Maior cidade da América Latina. Ele preside a Câmara. Para vocês terem uma ideia, ele é engenheiro de formação, com 50 anos de experiência na gestão pública. Ele tem passagens pelo CET, MTU e DER. Foi secretário das subprefeituras do Verde, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Olha só. Ele é o inventor da faixa azul. Tem o projeto Controlar, que nós vamos conversar bastante. Operação Cata Bagulho. Ele é responsável pelo plantio de árvores na cidade, está no 6º mandato como vereador. Como está, Ricardo? Como é que você está se sentindo como presidente? Primeiro é uma honra estar aqui com meu amigo Fausto Camunha. Ele leu um pouquinho aí da nossa história. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Vamos falar dela aí também, mas você vai falando, a gente vai lembrando, vai se emocionando, né? Que é tanta coisa que a gente fez na vida, os cabelinhos brancos mostram, né? Os meus e os teus. Que a gente tem história. E é uma honra, uma alegria estar aqui contigo e vamos conversar um pouquinho, sim. Tá certo, muito obrigado. Ricardo, você é engenheiro de carreira, né, e tem uma sólida carreira, aliás, na área técnica. O que levou você a ir para a política? Eu falo de um nome só que me mudou da técnica para a política. Walter Feldman. Walter Feldman, nosso amigo Valtinho. E querido Valtinho. Ele é um apaixonado pela política, acho até que se aposentou cedo. Eu sempre fui da gestão pública desde os 17 anos de idade, e ali perto dos 40 ele me faz um convite para eu sair candidato a deputado estadual, dobrando com ele que seria candidato a deputado federal. Naquele momento foi uma surpresa, porque eu era gestor e tal, mas a gente gosta de desafio, aceitei o desafio. A primeira campanha que nós fizemos junto foi deputado estadual e federal em 2002. Eu tive muitos votos, mais de 40 mil votos, mas fiquei suplente. E na sequência a gente vem candidato a vereador em 2004, na chapa do Serra, que se elege prefeito. E de lá até aqui é o 6º mandato que a gente está começando agora, já com 5 meses na casa, aprendendo sempre, né? Aprendendo sempre. Que maravilha. Gosto do que eu faço, viu, Fausto? E agora presidente. Uma consequência, eu estava brincando fora do ar aqui com o Fausto, que não é porque eu seja o melhor, é que dentro das condições eu era o único que podia ser era o mais viável, presidente, né? Dentro do quadro. Chegou a sua hora. Cada um de nós tem um momento, não é? Tem o seu momento. Eu não esperava, Fausto, eu realmente, dentro da conjectura política do país, a gente achava que poderia ficar sim com a União Brasil, tinham todos os acordos, eu sou do União Brasil, mas tinham bons nomes no União Brasil, mas aí todos os partidos que fizeram parte da coligação e que elegeu o prefeito Ricardo Nunes escolheram o meu nome, e a gente está lá um pouquinho mais de 5 meses trabalhando muito por essa cidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Claro. Eu sei que você sempre foi muito família, mas vamos começar perguntando onde você nasceu. Eu nasci em Santos, na rua Princesa Isabel, número 108, em frente a um estádio chamado... hoje Vila Belmiro conhecido, né? Mas não é esse nome, é Urbano Caldeira. Ele se transforma, a Vila Belmiro se transforma no nome do estádio, mas a Vila Belmiro é a vila onde fica o estádio do Santos. Como eu nasci lá em 58, não precisa falar em que time que eu torço. Evidentemente que eu torço para o meu Santos, que atualmente está fazendo água, né? Que a gente não ganha de ninguém. Será que é gestão, má gestão? Eu acho que é de tudo um pouco, né? Acho que todos os grandes clubes no Brasil hoje estão se transformando em empresa. Acho que o Santos tem que passar por esse caminho também. Eu acho que a má gestão administrou muito mal as últimas gestões do clube. Nós tivemos aí uma queda para a 2ª divisão, que abalou demais o clube. Mas eu brinco assim, torço para o Santos, já fui fanático pelo Santos, mas hoje realmente torcer pelo Santos está difícil. A gente perde para todo mundo. Você tem filhos? Eu tenho um menino, que é o mais novo, que é o Pablo, a do meio, que é a Aline Teixeira, que copiou o pai na área política, sai candidata de novo. Na última saiu candidata a deputada estadual, fez 30 mil votos, agora vem deputada federal. Eu brinco que ela tem
sangue nos olhos na política. Sim. É melhor que o pai, é mais Puxou preparada que o pai. E tem a Ana Carolina, que é a mais velha, que é arquiteta. Família tradicional paulistana, a gente vive no bairro da Moca. Consegue na mesma casa, no mesmo lugar há quase 50 anos. Consegue fazer o almoço aos domingos com a família ou não? Neste cargo que eu estou, dificilmente eu estou de domingo em casa. É uma correria, né? Você, pelos protocolos do cargo, você acaba sempre estando em algum lugar diferente, né? Sim. Então essa questão de almoço ao domingo está complicada. É uma pena, né? Porque eu sei que você aceitamos o desafio, vamos trabalhar. Vai em frente, você está indo muito bem para o Muito obrigado, Fausto. As suas ações mais recentes da cidade de São Paulo como presidente da Câmara. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Regulamentação do mototáxi e segurança no trânsito, por exemplo. Então, eu acho que é o grande debate. Eu vou falar aqui da cidade de São Paulo, mas a gente pode, até pela explicação que eu vou dar, a gente pode colocar isso para o planeta inteiro. A motocicleta, por ela ser mais barato, por ela ser, a aquisição da moto mais barata, por ela ser mais rápida no trânsito, o mundo inteiro você tem muita gente andando de motocicleta. Se a gente pegar só a cidade de São Paulo, se você pegar a última pesquisa origem e destino do metrô, pega todas, Fausto. Sempre o transporte coletivo transporta mais gente do que o transporte individual. Sim. É a primeira vez na história que o transporte individual ultrapassa o transporte coletivo. E é muito em cima da motocicleta. Também a bicicleta e também o transporte a pé. Mas a motocicleta é que rouba muita gente que vem aqui da área do transporte coletivo. E o que está acontecendo? É muita gente jovem, muita gente nova que não está acostumado a andar na cidade com motocicleta. E aí o que você vê? Qual é o resultado na outra ponta com essa quantidade de gente andando em motocicleta? É o número de mortes que vem crescendo assustadoramente. Então, para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca um número, 4,5 mortes por 100 mil habitantes no trânsito. Eu acho um número muito grande, absurdo, mas é o que se tem no mundo como um padrão. São Paulo está batendo 9 mortes por 100 mil habitantes no trânsito. Então você tem 1,3 motociclistas mortos instantaneamente no asfalto todo dia. Você tem mais um pedestre também sendo morto todo dia. E ciclista, que graças a Deus ainda é um número pequeno, você tem 0,1 morto andando de bicicleta todo dia. O número é assustador. Dentro do carro, são menos pessoas que estão morrendo, realmente bem menos. Por quê? Porque os carros estão mais seguros. Os carros hoje, se comparado a 30, 40 anos atrás, ele é muito seguro. Realmente a pessoa só morre dentro de um carro se tiver uma velocidade extrema, ou algum sinistro, como a gente viu outro dia, uma carreta que caiu em cima de um carro, esmagou uma família. Mas, caso contrário, dentro do carro é muito mais seguro do que fora do carro, nesse meio de locomoção que eu acabo de falar. E aí vem essa questão do mototáxi, que no mundo inteiro é uma situação que está acontecendo. E aí pegamos, por exemplo, só as cidades aqui da Grande São Paulo, as 38 cidades aqui da Grande São Paulo. Aonde já foi implantado o mototáxi, 50% do número de acidentes foi o aumento que ocorreu nessas cidades. Então, aqui na cidade, se você tem 1,3 mortes todo dia, e a hora que você põe um passageiro atrás, uma garupa atrás, que não está acostumado a andar de mototáxi, esse número de 1,3 vai subir para 2, para 2,5, sei lá para quanto vai. E aí tem comparações que a gente já vem debatendo lá na Câmara, tivemos várias audiências públicas, toda quinta-feira a gente está fazendo audiência pública nas várias comissões da casa. Então o pessoal fala assim, não, mas na minha garupa eu levo meu filho na escola, na minha garupa eu levo a minha esposa para passear. É diferente você ter familiar teu, que você combina como é que é a viagem, do que você colocar atrás de você uma pessoa que nunca andou de motocicleta. O que acontece quando você põe uma pessoa atrás? O centro de massa, o centro de gravidade muda. Com certeza. Você, que não estamos acostumados a andar de moto, se a gente for sentar atrás de uma garupa, a primeira curva que o cara vai fazer à direita, elas vão ficar duras, a moto vai cair. Vai cair, eu não sento. Nem eu. Agora, então, como é que você vai treinar 10 milhões de pessoas para andar de motocicleta? Que na curva tem que... Não existe esse tipo de treinamento. Isso é uma coisa. A outra coisa,
Se você, um exemplo que é até fácil para todo mundo entender. Um piloto para dirigir um Boeing, para pilotar um Boeing, ele tem que começar aqui embaixo com N horas de treinamento em simulador. Aí depois ele vai para um monomotor, vai para um bimotor, ele vai para um jatinho, vai até chegar num Boeing. Ele faz uma carreira para ele poder transportar pessoas em grande quantidade, em grandes viagens. E o que acontece hoje pelo mundo afora? O menino tirou a carta, faz um curso de 30 e poucas horas e sai carregando gente. Não é carregar papel, não é carregar comida, não é carregar documento, é carregar um ser humano. Então, o que a Câmara está fazendo? Nós estamos fazendo um grande debate, que eu acho que é o debate do ano, para fazer uma regulamentação muito forte. Uma regulamentação que esse número de mortes, de novo, beirando 9 mortes por 100 mil habitantes, que esse número caia. Há um projeto na casa, tramitando, vendo discutido, que é do Marcelo Messias, que traz esse patamar para 4,5 mortes para 100 mil habitantes. É razoável dizer que, olha, quando chegar nesse número, e quando todos os motoboys foram treinados, e quando as motos foram preparadas, e quando houver uma regulamentação, e quais as vias nós vamos andar, enfim, tem vários parâmetros que têm que ser criados, mas o primeiro é 4,5 mortes por 100 mil habitantes, aí sim a gente pode pensar em liberar um serviço como esse. E assim eu sei que você tem grande audiência, o pessoal vai me criticar por causa dessa minha posição, porque vai falar, mas você é contra o empreendedorismo, você é contra o menino ter um emprego. Não é isso. Eu sou contra a morte que está acontecendo, eu sou a favor da vida. Esses meninos não sabem o risco que eles estão correndo. As famílias não sabem o risco que é colocar um parente atrás e pode morrer num caminho. Isso é que tem que ser debatido para a população. Será que por causa de um emprego vale a pena você perder essa quantidade de vidas que o Brasil está perdendo? E aí outra coisa, sequelados. A quantidade de gente que está ficando paralítico, paraplégico pro resto da vida. Quem vai pagar isso é a sociedade. Nós vamos ter que estar indenizando esse menino pro resto da vida. E essas famílias que vão perder esse pai que estava trabalhando ali, que com esse sustento, não tem mais nada. Um outro domingo atrás, a Rede Globo fez uma entrevista lá no Fantástico, de quase 7 minutos, que a Globo ela não faz mais nada do que relatar os fatos do Brasil. Ela não é contra nem a favor, ela pega os números e pega os especialistas. Qualquer pai de família, ao ver aquela propaganda, aquela matéria, fala assim, eu não vou deixar nenhuma pessoa da minha família andar no mototáxi, porque ali mostrou-se o quanto é perigoso. E não é São Paulo, é no Brasil inteiro. E aí entrevista menino que está sequelado, entrevista a família que perdeu um ente querido, entrevista a família que perdeu um passageiro que estava andando numa motocicleta. Para que isso? E aí, Fausto, aí vem uma crítica minha aos aplicativos. Os aplicativos vieram mudar o mundo. Uber e 99. São vários, né? São vários. Eles vieram. Mas os dois são os maiores. Eles vieram mudar o mundo em diversos setores. Eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra a evolução, eu sou engenheiro eletrônico, eu sou a favor da inteligência artificial, eu sou a favor de tudo que é modernidade e o ser humano precisa. Mas os aplicativos não mandam na cidade, não mandam. Não dá para chegar aqui e falar assim, olha, a partir de amanhã vai existir mototáxi na cidade. Olha, eu estou falando aqui há quase 3 minutos. Mas eles não pensaram nisso. Eu digo aqui, essas empresas de aplicativo, elas só pensam no lucro. Elas não estão nem aí com quem está transportando, nem aí com o passageiro que está sendo transportado. Eles só estão preocupados com o lucro. Eles não estão pensando no que vai acontecer na saúde pública. Eles não estão nada preocupados nessas famílias que vão ficar sem os seus pais, são o ganha-pão da família. Eles não estão preocupados com isso. E no mundo inteiro é assim. E o mundo inteiro vem reagindo contra essa questão dos aplicativos quererem mandar no nariz do prefeito. Porque eles falam, não, mas tem uma lei federal que diz que pode, o que a prefeitura tem que regulamentar, que o serviço já existe, então não pode proibir. Também é uma mentira. Também nós achamos, diferente disso, que lá na lei está escrito que cabe à prefeitura regulamentar, cabe, desde que haja necessidade. Então, de novo, eu não sou contra o serviço. O que eu quero é que a população debata, discuta e a população tome essa decisão se vale a pena ter esse serviço na cidade. Desculpa se eu fui muito longo, o assunto muito grande, muito forte. É assunto atual, assunto do dia, que diz respeito à cidade, né? Eu até aproveito para convidar o nosso espectador para se inscrever no YouTube e também
acessar o nosso sininho que aparece lá. E se puder, dê a sua opinião sobre o mototáxi, se você é a favor ou se você é contra. Você é autor do corredor de moto, né? Eu era secretário de Transmobilidade, como você falou aqui no meu currículo, e eu sou inquieto com essa questão de acidentes de trânsito. Desde os meus 17 anos de idade, quando eu entrei na Companhia de Engenharia de Tráfego, eu não sou um fundador, mas o fundador foi o Roberto Scaringella, já falecido. A CT, ela começa em 76 e eu entro na CT como estagiário em 77. E de lá para cá, a gente estuda acidente, a gente se debruça em propostas para reduzir o número de acidentes. Eu chegando na carreira, no topo da carreira como secretário de Transmobilidade, eu fui buscar tudo que era de acidente e suas possíveis soluções. E nessa questão da motocicleta, já tinha sido testado na cidade 2 vezes corredor de moto. E as 2 vezes que foram testados, ao meu ver, teve um erro que você tirava aonde andam as motocicletas para colocar no canto da rua, rente ao meio-fio. Por que deu errado? Porque, imagina um trânsito parado, você põe um corredor de moto junto ao meio-fio e é essa moto mais rápida do que está acontecendo ali no tráfego. O que aconteceu? 670% de aumento no número de atropelamentos moto-pedestre. Porque o pedestre não está acostumado com a moto ali. Põe o pé fora da e a moto vem a 40, 50 por hora enquanto o tráfego está parado. O que nós fizemos? Assim, vamos sinalizar aonde eles andam, aonde o pedestre já está acostumado, que ele anda ali, aonde o motorista sabe que está ali o motociclista sabe onde ele está. Então nós não inventamos a roda, nós fomos atrás disso. E começamos um teste ali na 23 de maio de 5 quilômetros, um testezinho de 5 quilômetros, onde morriam 4 pessoas por ano. Sinalizamos esses 5 quilômetros, aonde eles andam. Nada, não inventamos, ali, sinaliza. Como é uma sinalização nova, fomos lá ao Senatran, pedimos autorização para fazer essa sinalização. O Senatran veio acompanhar dia a dia, mês a mês, o que estava acontecendo lá. O governador Tarcísio era o ministro de infraestrutura. Como era uma coisa muito forte, muito grande, uma sinalização, ele vem a São Paulo, ele vem acompanhar esse teste. Fausto, 1 ano depois, nesses 5 quilômetros, nenhuma morte. Tinham 4, nenhuma. Por que é tão difícil expandir isso? Porque não existe no Código de Trânsito Brasileiro ainda. Então, de lá para cá, já se passaram 3 anos dos primeiros testes, esse teste vem aumentando. Então você estava numa via expressa, que só tem 2 atores, carro e moto. Aí a gente colocou numa outra via, a Avenida dos Bandeirantes, que é uma situação normal da cidade. Tem semáforo, tem ônibus, tem caminhão, tem pedestre. É uma avenida complicada, né? Já vimos como é que é. Então isso foi se expandindo, norte, sul, leste, oeste. Hoje passam de 200 quilômetros. Santo André já está testando, Salvador já está testando, Rio de Janeiro já está testando. Então o que fez a Secretaria Nacional de Trânsito? Começou a fazer esse teste no Brasil inteiro. Deve sair uma resolução falando como tem que ser essa sinalização, que vai ser válida para o Brasil inteiro. Ainda está em teste, então por isso que essa dificuldade. Agora, uma outra coisa, não é a saída para qualquer coisa no trânsito, não é que vai acabar com as mortes dos motociclistas. E aí eu te falo 2 razões. Primeiro, olha só, a cidade de São Paulo tem 20 mil quilômetros de rua, 20 mil. Cabe 20 mil quilômetros de faixa azul também? Não. Por quê? Porque as ruas são estreitas, as ruas não estão sendo preparadas para isso. Normalmente você vai colocar faixa azul onde você tem um canteiro central, onde você tem uma largura. Então, com todo o esforço feito hoje, em 20 mil quilômetros, nós temos 200 quilômetros de faixa azul. É 1%. E pode ser que cresça mais um pouquinho. Vamos exagerar, vamos chegar a 1.000 quilômetros de faixa azul na cidade? Então, 1.000 para 20 mil. Então, assim, se não tivermos outras políticas públicas para redução de acidentes, para redução de mortes, aqui nesses 1.000 quilômetros, hoje 200, pode ser que reduza a 0, mas no resto da cidade vai continuar morrendo motociclista. É isso que a sociedade tem que entender. A faixa azul é a alternativa e a saída. Não, ela é uma das alternativas para reduzir o número de mortes. Pelo que a gente observa aí eu sou motorista e ando com o meu carro. Você está na Marginal, por exemplo, você está na faixa do meio e precisa sair para a direita porque você vai entrar na próxima direita. Você não consegue. Ou você entra na marra, ou você não entra, porque é uma moto atrás da outra, dos 2 lados. Principalmente na Marginal. Uma moto atrás da outra, dos 2 lados.
É complicado dirigir em São Paulo. E eu acho também que o motorista, tanto da moto quanto do carro, é mal educado aqui em São Paulo. O que você acha disso? É assim, ó. De novo, nossos cabelinhos brancos, né? A gente já dirigiu em alguns lugares do mundo. Sim. Parecido com São Paulo é Nápoles, né? Porque é uma bagunça. Pior que São Paulo, China, Japão, que é a quantidade de gente na rua, né? Se você pegar a Malásia, né? Esses grandes países que tem muita gente na rua, é pior ainda. Mas volta para nossa cidade aqui. E aí eu volto para a página anterior. Como você disse, o motociclista e o motorista são mal educados. Mas não respeitam as leis de trânsito na sua maioria do trajeto que faz. E aí você quer colocar o mototáxi. Vai aumentar a bagunça e vai aumentar o número de mortes. Então assim, o que eu vejo também quando eu falo que a faixa azul não é a única alternativa? Tem que ter campanha de trânsito na rádio, na televisão, tem que ter educação de trânsito nas escolas. Paramos de fazer isso. Quer dizer, você não vê nenhuma peça publicitária fazendo campanha de trânsito. Você não vê nada hoje na cidade de educação de trânsito. Nós vivemos num aglomerado de mais de 10 milhões de pessoas. Só de motocicletas é 1,3 milhões de viagens dia. Se a gente não tratar esse povo, sabe o que vai acontecer? Os nossos pronto-socorros, os nossos hospitais vão ficar abarrotados de gente sequelada nos acidentes de moto. Então, quando eu falo que a gente tem que discutir com a sociedade isso, os números de São Paulo são assustadores. E aí, pegar a tua frase, e o pessoal é mal educado. Então nós temos que rever tudo o que está acontecendo no trânsito. Esses debates, lá na Câmara estão acontecendo, aí fala assim, vamos proibir o mototáxi. Mas e os carros que estão matando? E os ônibus que estão matando? E os caminhões que estão matando? Nós vamos proibir também esse povo de andar? Não, eu acho que também tem que reeducar esse povo, também tem que fazer campanha para que esse povo entenda. E é sempre assim, a vida em primeiro lugar. Não é a mobilidade em primeiro lugar. A mobilidade existe para a gente se locomover, mas não para a gente morrer. Então, esse debate que eu acho que é importante que a gente fazer. Esse projeto que é maravilhoso seu, 15 em 15 dias a Câmara vai visitar a população? Chegando na Câmara no dia 2 de janeiro, na minha primeira reunião com o corpo técnico da Câmara, a Vivi e o Leandro, que dois são assessoria de imprensa da presidência, me traz essa ideia. Olha, vamos levar a Câmara para a periferia? E eu falei, opa, e é uma coisa que eu acho e que casa com essa ideia. Nós estamos muito distantes da população. Hoje, Fausto, 6 meses depois da eleição, se você fizer uma pergunta para os moradores dessa cidade, em quem você votou para vereador, a metade não vai saber o nome. Não sabe. Então, há um distanciamento muito grande da população para nós parlamentares. Então, essa ideia, repito, que não foi minha, eu só coloquei em prática, de levar a Câmara até a periferia, mostra para mim, naquele momento, que seria um dos caminhos da gente aproximar a população da gente. Então, a gente inicia lá em Perus, lá em São Miguel, que é a primeira que a gente faz. É uma por mês, último sábado de cada mês. Então, nós vamos lá para São Miguel, inicia um processo, dentro de um céu, lá no céu de São Miguel. Nesse primeiro momento, 1.000 pessoas vão lá assistir o debate. 1.000 pessoas. Aí um mês depois, nós vamos lá em Parelheiros, 1.200 pessoas. Aí um mês depois, foi o último que nós fizemos lá em Perus, 1.500 pessoas. Então mostra o que? A população está se organizando. E o que acontece nesse dia? Nós levamos a Câmara para a periferia, mas ela é inteira. Todos os departamentos da Câmara vão lá para tirar dúvida, para o morador, para o munícipe, para o eleitor, conhecer o trabalho que a gente faz, em todos os aspectos. Toda a Câmara, não é só os vereadores que vão, é a Câmara inteira que vai para lá. E na Câmara, aqui no centro da cidade, nas reuniões, nas nossas comissões, nos nossos debates, nas nossas sessões, quem fala é o vereador. E a população ouve, a população escuta. O que nós estamos fazendo nessas sessões na periferia? Ao contrário, a população fala e os vereadores escutam e no final fazemos um resumo de tudo isso. Na última, se eu não me engano, já passaram de 90 pessoas que falaram para os vereadores seus anseios, suas necessidades, o que está acontecendo naquele território. Então o vereador vai lá e ouve. E tem inúmeras reivindicações para aquele território. Todas essas reivindicações, a maioria delas vai para o executivo.
Não é nós, vereadores, que vamos concluir, mas nós vamos cobrar o Executivo. E políticas públicas podem ser criadas e serão criadas para o futuro em função dessas reuniões que nós estamos fazendo. A LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária da cidade, no primeiro semestre já está sendo votada e todos os vereadores que foram à periferia, que viram aquelas reivindicações, podem estar inserindo já para o ano que vem propostas que vêm da população. Então, me parece que nós estamos conseguindo a primeira etapa da população ficar mais perto de nós. Esse projeto tem 3 etapas. A segunda etapa é abrir a Câmara de final de semana. É diferente do levar a Câmara à periferia. Primeiro, a Câmara fica no centro da cidade. Aí eu falei de Parelheiros, fica 40 quilômetros. Interior de Santo Amaro. 40 quilômetros, Parelheiros fica longe, da Câmara. Conheço. Então, quem é de Parelheiros que vai até a Câmara conhecer a Câmara? Mas precisa. E aí eu digo assim, ó, a Câmara fica aberta sábado e domingo. De domingo nós temos o ônibus gratuito, tarifa zero. Então a população pode vir conhecer o centro, que o centro é bonito. E tem várias atividades e várias atrações no centro. E inclusive agora o Palácio Anchieta, onde nós ficamos, está aberto para a população. Então esse é um outro esforço para a população saber aonde trabalha o vereador, aonde que é a Câmara Municipal, o que tem dentro da Câmara Municipal. O que o vereador faz, porque você tem uma visita guiada, os guias explicam qual é o nosso trabalho. Então você vem aproximando a população também com essa atividade de conheça a Câmara. Então o nosso papel é atrair a população para mais perto de nós. Vamos povoar a Câmara Municipal, vamos trazer a população para dentro da Câmara. E a terceira etapa desse nosso projeto de aproximação da população ao parlamento é a Câmara na mão. Ó, tem a Câmara na rua, tem a Câmara aberta e tem a Câmara na mão. A Câmara na mão, vou fazer o gesto aqui, ó. É um app que a Câmara Municipal está desenvolvendo, que qualquer cidadão desta cidade, ao clicar lá no app, ele vai ter a vida do vereador, os projetos que ele fez, as audiências que ele participou, o que está acontecendo na Câmara, o que aconteceu, a história, de tudo que todas as leis que foram votadas, tudo que existe de história está lá, e tudo que está previsto para frente, a LDO é dia tal, a tal audiência pública, enfim. A vida da Câmara Municipal vai estar na mão da população. A gente tem que botar a cara na rua, não é só na época da eleição, tem que botar a cara na rua todo dia. O vereador está mostrando a ideia que algumas pessoas têm, que eles gostam mais de ficar na sala com ar-condicionado, etc. Mentira. É mentira, não é mentira, assim não. Não é assim, Vocês não. estão percebendo Não é que não assim, é não. bem assim. Graças a Deus não é assim. Não pode ser assim. É. Isso que você fala de alguém trancado dentro da sala é o fim da política. Você perde o contato com a população, você se dissocia da população, você sai perto da realidade, você não sabe mais o que está acontecendo no teu bairro, na tua rua, na tua cidade. É justamente ao contrário, é levar a população à Câmara, levar a Câmara até a população e disponibilizar para todo cidadão o que está acontecendo na Câmara. Acompanhe online tudo o que acontece na casa. Muita gente fala, né? Ah, eu não gosto de político, não gosto de político, não gosto de política. A vida da gente tudo 100%, que você faz, né? Tem política no meio. Não é política partidária, mas tem política. Aí, no caso que estamos conversando, política partidária, que tem que existir. Os dois. Graças a Deus temos uma democracia. Graças a Deus. E vamos continuar assim. E esse trabalho que você está fazendo, Ricardo, é super importante, porque eu nunca vi a Câmara tão próxima da população como eu estou vendo agora. Obrigado. E eu tenho 62 anos de profissão, de jornalismo. Obrigado. As tuas palavras, para mim, têm peso. Obrigado. Eu realmente estou vendo isso. A sua atuação na presidência da Câmara, como é que é sentar lá no plenário e presidir uma sessão? Olha, então vamos voltar. São quase 20 anos que eu estou na casa. Sim. Eu nunca participei da mesa. Sim. Você nunca participou da mesa? Não, nunca participei da mesa. Eu sou o que eu costumo dizer, e até batizado pelo Padre Geraldo, lá da Zona Leste, que aproveito e mando um beijo no coração do Padre Geraldo. Ele me apelidou de vereador Amassa Barro. Porque o meu papel de parlamentar, eu falo que a minha política é a política Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres. Então, o tempo inteiro o meu mandato é na rua, ouvindo o que a população quer, ouvindo e vendo os problemas que eles têm, e indo buscar a solução. Então, meus 20 anos de mandato foi... Então, não
nunca me preocupei com a mesa, nem sabia como é que era o rito da mesa, não sabia nada. Aí, de repente, né, como eu estava já falando para você aqui, fui escolhido presidente sem saber o que eu tinha que fazer no dia a dia. Então, o mês de janeiro, a minha família viajou e eu trabalhei. Eu fui aprender o que era ser o presidente. O seu rito, procedimento, as suas regras, né? Os seus regulamentos. Né? É isso, teve que aprender. E aí, como eu sou, você que me conhece, mas tem gente que está nos vendo aqui que não me conhece. Eu sou parlamentar, eu sou de ouvir as pessoas. E eu levo esta cultura para os 54 vereadores, meus pares. Então, eu sou um presidente de um parlamento. Então, eu sou um presidente parlamentarista. Tudo que eu faço na casa, eu faço combinado com os outros 54 pares. É mais difícil? Sim, porque você pode, o presidente tem essa prerrogativa de passa o rolo compressor, pauta o que você quiser, vota da forma que você quiser e fim. Eu não tenho esse... A minha personalidade não é assim. Eu costuro com todo mundo, eu converso com todo mundo. A gente prepara a semana. A minha reunião de colégio de líderes é dentro do maior salão que a gente tem. Cabe 200, quase 300 pessoas sentadas. A gente fica lá no Salão Nobre, no 8º andar. Eu chamo todos os vereadores, não só os líderes ficam na mesa comigo, mas os demais vereadores e seus assessores fazem parte. A gente discute a semana, como é que vai ser. Sim. É mais gostoso para mim. Sim. Me parece que está indo bem. Nós estamos destravando a pauta. Algumas briguinhas normais da oposição com a situação. E é normal. O que a oposição pode fazer? Claro. É travar a pauta, não deixar votar. Sim. E a gente vem discutindo. Tem dias lá que, pelo menos uma vez por semana. Normal, normal. A gente vota 30, 40 projetos de vereadores. A casa, na história que eu estou lá há 20 anos, eu nunca vi tanta votação no mesmo dia e semanas seguidas. Então, assim, é uma forma diferente. Eu estou lá, como eu disse, há 20 anos, cada presidente com o seu rito, com a sua forma. E eu sou essa característica que você conhece de conversar. Se eu estou num parlamento, eu falo com a população, por que eu não vou falar com os meus 54 pares? E estamos indo. Se nós estamos indo bem ou estamos mal, depois fica o legado, fica a história, e aí os nossos pares vão me criticar, ou vão sugerir, ou vão me colocar naquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer. E quem se expõe é assim mesmo. Eu estou exposto a críticas, a sugestões, e é difícil, que eu já fui em vários programas e me pergunto sobre, mas há uma demora, gastaram-se mais do que 15 dias para se colocar CPIs. Eu falei assim, vai acabar tudo no mesmo ano, não vai? 15 dias depois, mas está bom, está andando. Mas as comissões estão andando, e tudo com muita discussão, mas sempre tem sem briga. Do contra, né? Eu acho que, olha, eu reduzo a uma palavra. Eu vou falar a frase inteira para colocar a palavra dela. Ser presidente da Câmara é uma delícia. É uma delícia. Tá é uma alegria. Que bom. É uma alegria. Isso é bom para a população. É muito bom. A população tem que sentir que o parlamento é ao lado dela. É leve, é alegre, faz parte da cidade. Não uma coisa carrancuda, briguenta. Sim. Sempre ouvia falar, votaram às 2 da manhã. 9 horas. Votaram às 2 da manhã. A pauta está conhecida ao meio-dia. Se é de votar às 2 da manhã ou à meia-noite, é uma circunstância da votação, mas a pauta é conhecida antes, todo mundo debate, todo mundo discute. Para mim, repito, é uma delícia. Você é uma pessoa muito simples, né? Eu vim aqui, já brinquei com ele, que eu não vim preparado. Ele me esperava de terno e gravata. Não, eu vim como eu ando sempre, de camiseta. Não, é bom o espectador ver isso, porque você realmente é uma... Conheço há anos você. A gente já fez programa junto na Trianon, sempre convidado por ele. Sempre foi muito simples. E é assim que tem que ser, né? Eu fui secretário 2 vezes, né? Do Estado e do município. Você tem história para contar. Tem história. Mas a gente tem que ser simples. Porque se ficar cheio de 9 horas porque está ocupando determinado cargo, o cargo é passageiro, não é? Depois você... Penso exatamente como você. Exatamente. Não é porque eu tenho um cargo que eu vou me vestir diferente. Lógico, tem ritos do cargo que eu sou obrigado a usar o terno e gravata. Ok. Sim, aí, tem ocasiões especiais. Aí não é o Ricardo Teixeira, é o presidente. É o presidente da Câmara. Mas você me chamou aqui como teu amigo, Ricardo Teixeira. Eu vim como eu sou. Claro, é assim que eu gosto. Assim que eu gosto mesmo. Você adotou 6 projetos de lei propostos por jovens da iniciativa Parlamento Jovem. Fale sobre isso. Não é assim. Aí não é eu, né? A Câmara Municipal de São Paulo, antes de eu chegar lá, ela já tem o Parlamento Jovem, e várias câmaras municipais têm.
E o que é o Parlamento Jovem? As escolas escrevem projetos. Primeiro elas fazem os debates internos dentro das escolas, escolhem os principais projetos. Isso vai para a Câmara. 55 projetos são escolhidos, 55 alunos são escolhidos. Eles vão lá... Que é o mesmo número de vereadores. Isso, mesmo número de vereadores. Eles elegem o presidente, eles elegem o vice-presidente, eles votam os projetos. Ou seja, eles fazem 2 dias no ano de trabalhos dentro da Câmara. E os projetos existem, eles fizeram os projetos. O que a gente faz com a nossa assessoria? A gente pega esses projetos, a assessoria examina os principais projetos, aqueles que têm chance, ao nosso ver, de passar pela CCJ, que é a Comissão de Justiça, e se transformar num projeto de lei, e se transformar numa lei da cidade. Então a gente pega esses projetos, chamamos as escolas, chamamos os alunos, chamamos os professores, chamamos os pais, pedimos autorização para eles, para que esse projeto possa eu subscrever e fazer tramitar na casa. E aí é uma maravilha, porque essas crianças vão lá, conhecem a gente, explicam o projeto deles, por que eles escreveram aquele projeto. E o projeto começa a andar na casa, eles começam a acompanhar o projeto deles andando na casa. Então, esse ano você falou que eu adotei 6, mas todo ano eu adoto 3, 4, 5, 6 projetos e vão tramitar pela casa. E a gente sempre brinca com essas crianças. Olha, vocês vão ser o futuro vereador aqui. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, vocês vão estar aqui. Então acompanhe o projeto, faça debate, continua na escola assim, vai no teu bairro, puxa as ideias. E essa é a forma que eu enxergo também de estar movimentando essa meninada a participar mais da política, a participar mais da vida pública na nossa cidade. Mais uma aproximação. E aí você vê a reação. Normalmente perto dos 17 anos, 18 anos, que essa meninada vai lá. E eles se sentem tão orgulhosos, eles se sentem tão irradiantes, eles ficam lá maravilhados com a Câmara, né, com a presidência, com o gabinete dos vereadores. É maravilhoso isso. Eu fico doido quando eu vejo uma pessoa falando assim, vereador não devia ter carro. Por que vereador tem carro, motorista? Para que isso? Claro que tem que ter. Como é que ele vai dirigir o carro dele? Não é? A cidade é muito grande. Como é que você dirige seu carro, vai no evento, tem que estacionar o carro? Não tem sentido isso. Eu assim, Fausto. Está trabalhando, não pode usar o carro para coisas particulares. Para te falar a verdade, eu estou no 6º mandato. Até o 4º mandato eu não usei o carro da Câmara, eu usava o meu. No 5º mandato para frente é que eu comecei a usar o carro da Câmara com motorista, até por causa da idade que você fica e a quantidade de horas que você dirige. Aí fica mais perigoso, né? Você vai acabar batendo o carro na rua. Sim. Mas assim, é difícil numa cidade-estado como a gente vive, tão grande como essa cidade que a gente mora, a gente se locomoveu o tempo inteiro. Não, e é a cabeça. Você e hoje está indo para o evento, você tem que estar respondendo, você tem que estar falando. Você tem que pensar. Pensar, é isso. Eu vou ter que falar lá como é que eu organizo a cabeça. Vai organizando a cabeça, né? E dirigindo não dá para fazer isso. Não você tem presta como, atenção não tem como. no trânsito ou... E não é uma mordomia, né? É uma ferramenta de trabalho, é uma necessidade do trabalho. É uma necessidade, é isso mesmo. Você é conhecido como o pai da faixa azul. Olha que beleza. Eu diria que quem é pai da faixa azul é a CT. Né? Eu apenas fui a ferramenta de fazer andar um projeto. Então a paternidade ficou comigo porque eu lancei. O filho é bonito. Se o filho fosse feio, não tinha pai. Como o filho é bonito, tem um monte de pai. Então assim, eu digo, o pai é a CT. Ele é muito simples mesmo. Ele é o pai da faixa azul. Ele é o pai. Qual foi o impacto mais significativo desse projeto na segurança dos motociclistas de São Paulo? Redução de mortes. A gente salva vidas. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, Fausto, para meus amigos, eu posso morrer em paz porque meu legado ficou. Um projeto maior que esse na minha vida eu não vou conseguir fazer. É mesmo? É muita gente que a gente está salvando. Né? Só na 23 de maio, em um ano, nós salvamos 4 pessoas. Sim. Assim, o número é muito grande de vidas que nós estamos poupando. Então, para mim, a felicidade está feita e a gente conseguiu o êxito. Que partido que você está hoje? Anualmente no União Brasil. Atualmente no União Brasil. É a maior federação do país, né? Sim. A maior quantidade de parlamentares da bancada federal, aqui na bancada municipal também. Hoje somos 11 na federação, né? Você veio de que partido para o União Brasil? Veio do DEM. Que se juntou com o PSL, fizemos União Brasil e agora... Com o PP, nós fizemos a federação. Eu então, cheguei o PP a ser tem 4. Afiliado ao DEM, mas tinha outro nome, né? Era o
Antes do DEM, como é que chamava? DEM tinha um outro nome, que agora também eu não estou me recordando. Mas a cabeça da gente às vezes não funciona. Mas também não importa. Frente Liberal, não? PFL? PFL. PFL passou para o DEM mesmo. E hoje União Brasil. PFL mesmo. Você já falou sobre a transparência do trabalho legislativo. Existe um engajamento da população nisso? Está aumentando. E a hora que eu falei aqui dessa questão do aplicativo, né, do Câmara na Mão, a gente espera aumentar essa transparência e aumentar essa participação popular. Sim, isso é muito bom. Você sabe que gostaria que eles colocassem aqui a capa do nosso Orbis News. Você, está aí a capa. Você é um dos articulistas, já me mandou vários artigos. Eu Obrigado. Ligo para você, honra. Na hora você faz o artigo e manda. Muito obrigado. Eu sei que você agora tem menos tempo, não é? Mas a assessoria pode dar uma mãozinha, tá certo? Claro. Você só dá uma olhadinha depois e pronto, e manda para mim. Eu vou publicar com prazer. Muito obrigado. Acompanhar a sua gestão na presidência da Câmara de São Paulo. Muito obrigado e muito honrado de estar participando do teu portal. Você trabalhou diversas frentes para reduzir acidentes de trânsito. É a minha vida, né? Sua vida. Quais são as ações mais importantes até hoje? Olha, eu sou presidente de um instituto, lá atrás eu fundei esse instituto, que é o Instituto de Humanização do Trânsito e Transportes. É o que me carrega, né? Isso aí tem mais de quase 30 anos. É o que me carrega para esse campo da busca da redução de acidentes. Então tem várias ações pelo Brasil afora. Eu já ganhei prêmio voo de segurança quando eu era diretor do DR, mas eu volto a repetir a questão da faixa azul. Por mais que eu tenha feito para ajudar na redução de acidentes, eu acredito que a faixa azul, projeto feito por nós, é o que mais deu resultado, é o que mais salva vidas. E já pedi para o governador Tarcísio que comece a fazer teste também nas rodovias, porque as rodovias que chegam na cidade de São Paulo, então, Castelo Branco, Raposo, Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna, as estaduais que chegam aqui, elas representam dentro do município, né? Pega uma Castelo Branco, ela já está dentro do município de São Paulo. Pega uma Anchieta, já está dentro do município de São Paulo. Nós não temos, a prefeitura não pode fazer nada ali naquela rodovia, porque é administração estadual. 20% das mortes nas motocicletas acontecem nessas estradas que são chegadas da capital. Então já pedimos ao governador que faça, já fui na Artesp, que a Artesp é que regula essas concessionárias, que faça teste nessas rodovias, porque nós vamos ter que fazer teste, daqui a pouco vai valer nessas rodovias. Eu acho que a escolhida foi a Ayrton Senna. O pessoal da Ayrton Senna já está bem adiantado com o projeto piloto lá. Vamos ver se a gente já tem essa implantação e que a gente também faça redução de mortes, redução de acidentes nas rodovias estaduais. É muito importante. Acho que assim, lógico, a gente trabalhou em campanhas de educação de trânsito, participamos de rádio, televisão com campanhas, mas o mais importante é você ver o projeto implantado lá e dando resultado. Então, para mim, a faixa azul hoje é o que mais reduz acidentes envolvendo motociclista. Ricardo, durante sua gestão no SMT, foram implantados 38 dispositivos de altura para caminhões. Como essa medida contribuiu para a segurança estrutural da cidade e o fluxo viário? Eu posso te responder essa e lembrar de um outro projeto que eu fiz que você vai lembrar? Claro. Então, antes de responder, eu vou para o outro. Tá assim, bom, você lembra do Ricardão? O Ricardão era aquele boneco que ficava nas marginais. Claro que lembra. Lá atrás. Então, por acaso leva meu nome, porque o projeto também era meu. Naquela época nós não tínhamos radares, nós não tínhamos nenhum equipamento eletrônico. E qual era o maior problema dos acidentes de trânsito nas marginais? Eram os caminhões em excesso de velocidade, que não respeitavam andar do lado direito e que matavam, naquela época, o governo era Paulo Maluf, prefeito Paulo Maluf, lá atrás, matava uma pessoa todo dia na marginal, Tietê e Pinheiros, todo dia. Uma pessoa morria em acidentes envolvendo caminhão. O que nós fizemos? Colocamos cabines, ó, quem tem cabelinho branco que nem nós vai lembrar, colocamos cabines ao longo das marginais e lá dentro tinha um boneco que nós compramos nessas lojas lá na rua São Caetano. E esse boneco tinha uma farda da CET. Ele ficava lá, sentadinho, bonitinho, olhando para o trânsito. E você cria uma respeitabilidade em torno desse ponto onde você se sente fiscalizado.
Os caminhoneiros tiravam o pé, reduziam a velocidade e andavam do lado direito. De uma morte por dia, foi para uma morte por semana, depois foi para uma morte por mês. Sim, então você conseguiu, a gente começou com um boneco, a gente colocou boneco, e não era só boneco, tinha boneco, funcionário, você alternava. Hoje não tem mais, por quê? Porque hoje você tem os radares, o caminhoneiro sabe que se ultrapassar a velocidade, se ultrapassar a faixa, ele vai ser autuado. Então, eu acho que a faixa azul, eu lembro toda hora dela, mas eu não posso esquecer do Ricardão também, porque o Ricardão, o que salvou de vidas nessa cidade, também foi uma enormidade. E eu lembrei dela porque eu lembrei do caminhão, porque aí você fala do caminhão. Aí tem aqueles caminhões com excesso de altura. Qual é o paulistano, a gente fala daquele caminhão com excesso de altura, que não lembra de um caminhão entalado numa dessas pontes e viadutos que tem na cidade de São Paulo? Aí vem uma coisa simples, né? Um varal. Tem vários esparramados pela cidade. Um varal amarelo e preto que a gente coloca antes do viaduto, antes da ponte. O caminhão enrosca ali. Ali é um cabo. Ali não destrói a parte de engenharia que foi construída, né? Aquela ponte, aquele viaduto que serve para o nosso ir e vir. Porque a hora que você bate ali um caminhão, você pode destruir a estrutura, abalar a estrutura e fecha a ponte, fecha a viaduto. Agora, ali tem altura, tem tudo. É tudo sinalizado. Quer dizer, por que o motorista... também vou chegar lá. Mas a hora que você coloca essa cordoalha, né, com essas placas, só de bater ali faz um barulho ensurdecedor, o motorista tira o pé e não chega, acorda e não chega a bater no viaduto. Agora, eu vou te falar uma coisa que eu tenho certeza que é isso, que aumentou, porque a gente não tinha tanto caminhão entalado. Hoje até diminuiu por causa dessa sinalização. Mas sabe por quê? Assim, imagina você que é caminhoneiro, você está vindo lá do Rio de Janeiro e vai lá para o Rio Grande do Sul e vai passar por São Paulo. Qual é o aplicativo que você vai usar do trânsito? É o Google. É o Google Maps. E não tem para caminhão. Ele vai te dar a rota mais curta. E na rota mais curta não vai falar, aqui tem esse problema, aqui tem outro. E ele vai embora. Eu me lembro que tem este relato de um motorista que sai da 23 de Maio e ele entra no túnel Ayrton Senna. Ele destrói toda a entrada ali do túnel. E aí o jornalista vai, mas por que o senhor entrou aqui? O senhor não viu esse monte de placa? Eu falei assim, mas é o caminho que o Google estava me dando. Mas o Google dá o caminho para todo mundo, não dá para o caminhão. Então assim, você veja que a ferramenta é importante para o homem, mas se a gente usar errado, dá alguns problemas. Agora os caminhoneiros aprenderam essa lição de casa. E com essa quantidade visual, além da placa, com essa cordoalha amarela e preta colocada, nós reduzimos o número de acidentes nas pontes. Então, realmente, pontes e viadutos estão sendo menos abalados pela cidade afora. Como é seu relacionamento com o prefeito? Muito bom. Ricardo Nunes, seu xará. O Ricardo Nunes foi vereador 8 anos com a gente. É uma pessoa humilde. Frequentador também do Gente que Fala. Gente boa. Humilde, trabalhador. Ralou a vida inteira, trabalhou a vida inteira. Chegou num ponto da carreira dele brilhante, né? Brilhante. E outro dia eu fiz um elogio pessoal a ele, como nós estamos conversando aqui. Ele veio da China, do Japão, foi ver algumas coisas na China e no Japão, e eu falei para ele assim, olha, eu trabalhei aqui, né, na prefeitura, estou desde a época como funcionário da CT, eu entrei, o prefeito era o Reinaldo Barros. Nenhuma crítica a nenhum prefeito, não é isso. Assim, mas eu falei o quê para ele? Olha, é difícil a gente ver um gestor público que administra o agora e olha para frente, para 5, 10, 15, 20 anos. Porque daqui a 20 anos ele não vai ser mais prefeito, daqui a 5 anos ele não vai ser mais prefeito. Mas as políticas públicas trazidas pelo Ricardo até agora, ele mostra isso claramente, ele não deixa de administrar o presente, de sanear o que está acontecendo, de aumentar escola, aumentar o hospital, melhorar o pavimento, melhorar a iluminação, melhorar a segurança, o Smart Sampa, a menina dos olhos dele. Então ele olha para o presente, mas ele tem projetos futuros para a cidade, 5, 10, 15, 20 anos. Isso é raro na política, você sabe que isso é raro na política, que infelizmente os políticos são individualistas e pensam só no momento atual. E não é o caso dele. Ele tem essa visão de futuro. Então, e assim, ele é muito fácil de conversa, tá? Você ligar para ele, ele atende, você conversa com ele. Não é porque eu sou o presidente, eu sou amigo. Um conversa com o outro, troca figurinha, se eu vejo coisa importante, eu passo para ele, passa para mim. Então, assim, é um amigo, a relação é muito boa. Tanto foi bem que ele foi reeleito, né? Assim, o Ricardo, aí teve aquele fenômeno lá, né, do
um influenciador que acabou embaralhando um pouco o primeiro turno, e aí no segundo turno o Ricardo dispara, porque assim, o que a população entendeu na reeleição dele? Que ele trabalhou bem a cidade, que ele não foi eleito, que quem foi eleito foi o Bruno, ele era vice, infelizmente o Bruno morre no 5º mês do primeiro mandato, o Ricardo administra, e depois o Ricardo assume agora o papel dele na reeleição, porque a população viu o quê? Que ele fez aquilo que tinha que ser feito e fez bem feito, né? O seu forte é mesmo mobilidade. Eu gosto, é o que eu gosto. Não é só o que eu gosto, mas é o que eu gosto. Com quantos anos você entrou no CT? 17 anos de idade, eu tenho 66, fazem quase 50 anos. E a CT, ano que vem, faz 50 anos. Vamos falar um pouquinho sobre o plantio de árvores. É um outro assunto que eu gosto muito. Então vamos lá. Eu passei pela Secretaria do Verde do Meio Ambiente, eu fiquei lá 1 ano, e o prefeito era o Haddad. E eu brincava com ele assim, pô, você põe alguém de mobilidade, é que eu era do Partido Verde, você põe alguém de mobilidade para trabalhar na Secretaria do Verde, eu brincava que eu vou asfaltar parque, né? Porque o engenheiro mobilidade quer asfaltar tudo. Lógico que isso é uma brincadeira. E o que a gente fez? Na época, nós começamos o maior plantio de árvores, que continua até hoje, o prefeito Ricardo Nunes tem feito milhares de árvores, né, sendo plantadas. Naquela época, em 1 ano, nós plantamos 100 mil árvores. Só na Moca, que é um dos bairros mais secos, nós plantamos 6 mil. Que hoje, isso aí foi em 2013, 10, 12 anos atrás, você já vê esses bairros mais secos, que começamos lá naquela época, fazer esse replantio, a umidade voltando, principalmente os mais idosos e crianças, a respiração sendo melhorada, você tem a poluição também sendo tratada por essas áreas verdes. Tem muitas ruas que não tinham uma árvore, hoje tem dezenas de árvores. Então, também passei por lá, esse lado mais humanista do político, quando passei por lá, também deixei a minha marca. E tem a questão da Controlar, que você falou aí logo no começo. Quem não lembra da Controlar? A Controlar era aquela empresa que você era obrigado a passar o teu carro uma vez por ano para ver se, era uma inspeção veicular, para ver se o teu carro estava poluindo, se o teu carro estava aumentando a poluição da cidade. Sei lá quantos anos que foi, não me lembro. Mas, por que eu era contra a Controlar? E por que eu fui contra a Controlar? E por que eu acabei com a Controlar? Porque eu achava uma injustiça. Nós da cidade de São Paulo tínhamos a inspeção veicular. Só que no entorno da cidade de São Paulo, mais 10 milhões de pessoas moram, mais trocentos carros circulam e que entram na cidade. Então, quem mora em Osasco vem em São Paulo quase todo dia. Itaquaquecetuba, São Caetano, Santo André, São Bernardo, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, ou seja, todas essas cidades do entorno da cidade, eles vinham aqui com seus carros e não era obrigado a fazer a inspeção veicular. Então, qual que era o grande debate à época? Se eu não me engano, o governador era o Geraldo Alckmin. Essa meta, essa tarefa é do governo do estado em colocar a inspeção veicular nas 39 cidades. Não pode pesar só para a cidade de São Paulo a gente fazer a qualidade do ar da cidade, porque os outros carros que circulam. E o que está acontecendo? Para o morador da cidade de São Paulo que não sabe disso, o IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículo, que é pago uma vez por ano, 50% desse recurso vai para o governo do estado, 50% desse recurso vai para a prefeitura local. Então, se você é de Osasco, 50% vai para Osasco. Se você é de São Paulo, 50% é para São Paulo. O que está acontecendo? Eu tinha um carro que não passava na inspeção veicular, eu tirava o meu licenciamento da cidade e colocava numa cidade do lado. Então a cidade estava perdendo a arrecadação e a poluição não melhorava, porque os carros continuavam circulando aqui, porque a Grande São Paulo é praticamente uma grande cidade, né? Que está todo mundo circulando aqui dentro. Então, na época, eu fui até o fim, brigamos no Tribunal de Justiça, subimos até Brasília na briga e conseguimos acabar com, para mim, na época, eu chamava isso de um papa-níquel, né? Porque é como você ir jogar num caça-níquel, que você vai lá e joga, e de vez em quando você ganha. Mentira, você está sempre perdendo. Que era o que acontecia em São Paulo, você gastava, o ar está melhorando, você media, o ar estava piorando. Então nós conseguimos acabar com essa empresa, com esse serviço, que para mim só foi uma arrecadação, não aconteceu mais nada para a cidade. Eu acho que, além do plantio de árvore, minha passagem pela Secretaria do Verde também deixou esse carimbo por lá. Ricardo, temos um problema agora aí com aquele parque lá da Bela Vista. O metrô vai fazer uma estação lá ou coisa parecida.
não é isso? Na Bela Vista. Então, é assim. O parque recentemente virou parque. Nós estamos falando do Parque Mário Covas na Augusta ou nós estamos falando do que poderia ser parque lá na área do Silvio Santos? Então, assim, ali no centro da cidade, eu não me lembro, pelo menos agora, de algum parque que... Nós temos uma estação ali na Brigadeiro que está sendo construída, nós temos em Higienópolis aquela linha que está passando, mas assim, aí tem as compensações ambientais, viu, Fausto? Assim, a hora que você tem, vamos dizer que a gente perca alguma área, como nós perdemos lá no Ibirapuera, se eu não me engano era das bicicletas, que foi construída uma estação, que é inclusive a Secretaria de Esporte do município, nós perdemos uma grande área verde. O metrô faz compensação ambiental em algum outro canto da cidade. Então, quando você trata das leis ambientais, que agora o Congresso está querendo mudar, ele tem que tomar muito cuidado, as leis ambientais no país, o Brasil, tem uma das regras mais rígidas para as leis ambientais. E eu acho que está correto. Fui secretário do Verde do Meio Ambiente, a gente trabalhou muito em cima disso na Câmara, os projetos de lei que votamos. Eu acho que a gente tem que manter essa rigidez. Então, mesmo que a gente... E a cidade cresce... A gente está vendo o quanto que é importante você ter obra pela cidade inteira, mas você não pode perder a qualidade de vida, você não pode perder a questão da quantidade de verde por cada habitante. É bom porque você é ligado ao verde. Gosto desse tema. Isso. Quando muita gente fala, mas São Paulo não tem verde. Aí, assim, tudo bem, ela é concentrado o verde lá na Cantareira e lá em Parelheiros. Um terço da cidade, Fausto, vou repetir, 1/3 da cidade é área verde. Um terço. 1/3 é área verde. Então, tem alguns malucos que falam, São Paulo não tem área verde. Olha, 1/3 da cidade é área verde. Eu acho que eu já falei demais, hein, pelo amor de Deus. Não falou demais, não. Estou esgotando aqui os teus ouvintes. Eu estou muito da sua entrevista, porque a gente está falando da nossa cidade, né? O que a gente ama, a gente vive para isso. Onde a gente mora. Sempre tem uma discussão muito brava quando vai haver uma desapropriação, né? A população vai para a rua, vai reclamar. É natural, tem que ser assim mesmo. Eu cheguei a morar na rua Iguatemi Antiga, onde depois foi construída a Faria Lima. E a gente morava, eu era jovem ainda, morava na rua Iguatemi. Era um sobrado grande e fomos desapropriados. E a gente tem que aceitar. A Faria Lima passa por ali. Uma senhora avenida hoje, né? E famosa no mundo inteiro também por outros motivos, né? Tá, a gente pega esse exemplo que está acontecendo agora, nesse momento, lá no Pantanal, lá no Jardim Romano, onde 1.000 famílias serão retiradas e vão ser desapropriadas e vão para outras residências. Então são 1.000 famílias onde a água bate pelo menos 1 metro dentro das suas casas quando a gente tem enchente lá no Pantanal. E a enchente do Pantanal é coisa de 30 a 40 anos. Então, o governo do estado, o governo do município está removendo essas famílias. Vai fazer um muro de gabião para sinalizar. Daqui para lá nós não podemos mais entrar essas famílias, não podemos mais ter ocupação. Vai ser requalificada essa área num parque. Está baixando a calha de novo, porque lá é uma limpeza constante. Ou seja, a cidade ela vive. Você falou da Faria Lima, eu estou falando do Pantanal. Desapropriação aqui, desapropriação lá. Nós vamos ter agora a Radial Leste com o novo sistema de transporte, vão ter desapropriação no caminho, são linhas de metrô que está acontecendo, tem desapropriação, a cidade não para de crescer, graças a Deus, né? Essa cidade aqui é uma cidade-estado. Ricardo, você vai ter que voltar outras vezes aqui para a gente sempre falar o mais possível da cidade, né? Como presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Eu fiquei muito honrado com a sua presença, eu tenho a certeza que o espectador gostou, conheceu melhor o presidente e também o papel dos vereadores lá na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você. Pode convidar que a gente volta. Muito obrigado. E para vocês, até amanhã. Muito obrigado.